Samuel Venâncio nos traz todas, absolutamente todas do Cruzeiro a partir de agora. Vamos lá, show de bola, Milton Naves, boa tarde. É o Cruzeiro seguindo o planejamento da próxima temporada e com muita coisa acontecendo e a gente apurando de todas as formas em conjunto com o nosso Guilherme Pio. E há pouco até destaquei em manchete e trouxemos também no itatiaia.com.br com todos os detalhes. O Cruzeiro tem negociações avançadas para anunciar pelo menos 2 novos patrocinadores. As empresas aí com os nomes em sigilo, valores também, mas pelo que a gente apurou, há a possibilidade destas 2 empresas ocuparem espaços de outras que vinham marcando presença no uniforme do Cruzeiro. E além disso, esses valores dos 2 contratos que podem ser assinados para a próxima temporada, eles seriam muito importantes para honrar os compromissos salariais e também para o Cruzeiro se livrar do transfer ban. Não significa dizer que é aquele valor total, mas essa grana seria ou será muito importante para o Cruzeiro se livrar dessa questão, a punição da FIFA, que impede no momento do Cruzeiro registrar jogadores. Não impede do Cruzeiro registrar, fazer novas contratações. Você pode fazer contratação e depois você inscreve o atleta quando a punição for quitada, for baixada pela FIFA, com o pagamento ao Defensor do Uruguai e também ao Mazatlán do México. Essas negociações, pelo que a gente apurou, elas se intensificaram com a ida do presidente Sérgio Santos Rodrigues a São Paulo. Nos últimos dias, ele esteve na capital paulista e por isso essas negociações avançaram. Vamos aguardar, quem sabe nos próximos dias, o Cruzeiro anunciando esses patrocínios. A gente procurou o Cruzeiro e via assessoria, o Cruzeiro disse o seguinte, abre aspas: o Cruzeiro mantém constante e ativo diálogo com marcas interessadas em ser parceiras do clube e neste momento, de fato, há negociações em andamento com perspectivas de sucesso no curto e médio prazo. Fecha aspas. Cruzeiro não desmentiu, confirmou, aliás, a informação que a gente antecipou. Então, quem sabe, esses patrocinadores chegando em um momento muito importante, porque Alexandre Simões e Edu Panzi, a gente já falou aqui, Cruzeiro tem que fazer mágica neste momento, enquanto não chega investidor, tem um caminho longo ainda a ser trilhado, para buscar receitas, já que a maioria das receitas o Cruzeiro ou antecipou ou são receitas pequenas para o que o clube precisa no momento. Pois é, exatamente, Samuel, boa tarde. Eu vejo o 2022 do Cruzeiro, tá? A questão da SAF vai se arrastar, então o Cruzeiro precisa trabalhar o 2022 sem contar com essa situação, né? Até porque o planejamento já tem que ser agora, daqui a pouco os jogadores já estão voltando de férias. Eu vejo que o 2022 do Cruzeiro depende da torcida. Porque é uma temporada diferente da de 2020 e da de 2021 por causa do cenário de pandemia. Então 2020 começou e logo parou o torcedor no estádio. E 2021 o torcedor ainda magoado com a permanência na Série B. Quando voltou, o Cruzeiro já vivia uma situação muito complicada na Série B. O 2022 é uma temporada que começa com o torcedor podendo participar. O grande trabalho que o Cruzeiro tem é levar a China Azul para o Cruzeiro, como sócio do futebol, nos jogos, e a gente trouxe aqui, outro dia o Cruzeiro arrecadou mais de 1,5 milhão em 2 partidas, no intervalo aí de 10 dias, de uma semana. Este é o grande trabalho da diretoria do Cruzeiro, levar o torcedor para o lado do clube, e aí esse torcedor, essa massa de torcedores, ela tem condição de manter o futebol do Cruzeiro com o programa de sócios e com as rendas dos jogos, principalmente se o clube puder contar com o Mineirão e tem essa iniciativa do ingresso mais popular, né, Samuel? Pois é, e essa é a ideia. Ô Edu Pan, você perguntava há pouco aqui no intervalo interativo, para quem está acompanhando a nossa live também pelo canal oficial da Itatiaia no YouTube, sobre o planejamento, os reforços, a busca do Cruzeiro no mercado. E muitos nomes especulados nos últimos dias: William Bigode, Felipe Melo, Ábila, Germancano, que está saindo do Vasco.
E eu já falei aqui na programação da Itatiaia, desde sábado, a gente vem tocando neste assunto. E ontem eu conversei por um bom tempo, à tarde, com o técnico Vanderlei Luxemburgo, e ele me falava sobre o planejamento. O Vanderlei me falou que já trabalha com o Alexandre Matos, tá contatos frequentes, conversando o tempo inteiro, ele indicando o jogador, e aí às vezes o jogador não está disponível no momento, o Alexandre apresenta outros nomes e nomes que agradam, então eles estão montando este elenco para o início de 2022. E o elenco terá esses nomes mais badalados, essas estrelas, pouco provável. O Luxemburgo me disse que o Cruzeiro não tem, no momento, condição de fazer investimento com salários 400, 500 mil reais. Isso está descartado no momento. Mas que vai buscar, sim, jogadores de nível para deixar o time competitivo, o time mais forte para o início de 2022. E há o entendimento no departamento de futebol do Cruzeiro que a temporada começa mais quente com os clubes fazendo esses altos investimentos. Os meses vão se passando, fevereiro, março, o cara não está jogando, então ele já fica mais disponível para uma outra negociação. E aí o Cruzeiro pode ir mais forte, pensando no início da Série B do Campeonato Brasileiro. Então a ideia é ter uma base com um time competitivo, um time muito melhor do que esse que terminou a temporada, ou de 2020 também, mas apostando nesses jogadores, que tem já rodagem em Série A do Campeonato Brasileiro, uns mais experientes, outros com uma idade, por exemplo, o Edu, centroavante, que tem boa chance de jogar no Cruzeiro, do Brusque, 28 anos, 17 gols na Série B. Então, esse é o perfil buscado. Jogadores que já se destacaram em outras campanhas de Série B e jogadores que estão disponíveis aí no mercado da Série A, mas sem fazer loucura, sem gastar o que não pode no momento. Acho que você falou, o final da sua fala é fundamental, não gastar o que não pode. A gente lembra aquele Cruzeiro, ainda do Wagner Pires, quando ele contava com as premiações de títulos que ainda não haviam sido conquistados para montagem de elenco. Inclusive deu uma entrevista para mim em outra rádio, dizendo que como que o Cruzeiro vai viver a temporada sem vender ninguém. Mas o Cruzeiro ainda joga um brasileiro e uma Copa do Brasil que tem uma premiação muito alta. Ou seja, estava contando com o ovo antes da galinha. E o Cruzeiro agora, ele tem que traçar metas. Qual a importância do Cruzeiro ter um time forte no estadual? Pro 2022 do Cruzeiro? Nenhuma. Então, se o Cruzeiro tem um planejamento financeiro de X para a próxima temporada, se ele gasta parte no primeiro trimestre e separa outra parte para o que realmente interessa, que é o Campeonato Brasileiro da Série B, ele pode fazer uma conta mais tranquila para quitar com o elenco, a parte financeira, os salários, conseguir pagar em dia durante toda a temporada. Não adianta o Cruzeiro montar o elenco, 100% do elenco, no primeiro trimestre, pensando em estadual, se ele não der conta de pagar da metade para frente. Então você economiza em folha nos 3 primeiros meses para poder quitar essa folha com jogadores mais qualificados naquilo que realmente interessa. Eu acho que esse é o planejamento, é um artifício já utilizado por outras equipes em outras oportunidades e que o Cruzeiro se vê na obrigação de repetir. É dar a devida importância ao que interessa, que é Campeonato Brasileiro, e fazer com que o torcedor entenda. Campeonato estadual, gente, todo ano tem. Ano que vem vai ter de novo, a gente não vai ser rebaixado. Vamos montar um time aqui que vai disputar dignamente o estadual. E que vai avançar nas primeiras fases da Copa do Brasil. Exatamente. A Copa do Brasil é um bônus. Até onde a gente for, ótimo. Se der para ir o mais longe possível, melhor ainda. Aí vou botar na cabeça. O que interessa para o Cruzeiro é terminar entre os 4 na Série B do Campeonato Brasileiro, para aí sim, em 2023, voltar a ter uma cota de Série A, que eu acho que é fundamental nessa mão. E até em cima disso, Alexandre Simões, a gente busca conversar com empresários, com jogadores no mundo da bola. E a ideia, pelo que eu senti, é que o Cruzeiro quer transformar neste início de 2022, com o Alexandre Matos, com o Vanderlei Luxemburgo, criar um ambiente diferente, para na hora que tentar essas outras contratações, porque todo mundo sabe, um jogador liga pro outro, como é que tá aí? Mudar o ambiente na toca e falar, neste ano realmente o futebol aqui tá diferente,
Porque o filme do Cruzeiro, dos últimos meses, dos últimos anos, tudo que aconteceu, isso dificulta a briga do clube no mercado para contratar jogador. Então, o cara vai falar, pô, eu confio muito no Alexandre, gosto do Vanderlei, mas precisa de uma garantia maior. Então, esse será o desafio, e aí cabe não só ao Alexandre, ao Vanderlei, principalmente a diretoria do Cruzeiro nessa transição para clube-empresa, conseguir que esses compromissos sejam honrados para lá em março, abril, quando começar a Série B, o Cruzeiro realmente ter um ambiente diferente para fazer esses outros investimentos. Sem dúvida nenhuma, o Samuel, a gente percebe, né, que até pela qualidade do elenco, principalmente em 2020, eu acho que o time do Cruzeiro de 2020 na Série B era superior ao da edição de 2021, tá? E a gente percebeu que fatores externos atrapalharam aquela equipe. Principalmente, é interessante a gente destacar, o Cruzeiro teve uma arrancada importante com o Filipão. Sim. E de repente estagnou. Com o Vanderlei Luxemburgo, aconteceu a mesma coisa. Deu uma arrancada e depois o time sofreu uma queda, chegou a ficar invicto muito tempo, né? E vieram os mesmos problemas. Exatamente. Então, quer dizer, a mudança, a chegada de um cara do tamanho do Filipão, do tamanho do Luxemburgo, provocou uma motivação. Com certeza, foram feitas promessas. Tá? E isso criou um nível de motivação que, somada à qualidade do time, e a gente falando de Série B, tá? Provocou um efeito. E o Cruzeiro teve uma arrancada. Mas, depois as coisas voltaram ao normal. A motivação, o psicológico, né? São aspectos fundamentais no futebol. E aí o Cruzeiro caiu no comum. E isso influenciou diretamente na campanha de 2020 e na campanha de 2021, sendo que essa última tem um marco, que é a paralisação dos jogadores aí por 4 dias por causa de questões relacionadas a salário, né, Samuel? Samuel, exatamente. Eu tenho uma opinião formada, você até é breve. Eu acho que o que motiva trabalhador, é claro que nós somos apaixonados por nossas profissões, pelo menos a grande maioria, mas o que motiva o trabalhador mesmo é receber o seu salário todo início de mês. Sim. Você ser premiado por aquilo que você produz. E, coincidentemente, quando o Filipão chegou, ele exigiu os salários em dia, e teve durante um período, e Sim. enquanto o salário esteve em dia, o Cruzeiro rendeu. E o Luxemburgo é O Luxemburgo, idem. Não adianta. Se o Cruzeiro montar um bom elenco para 2022, pode ser com o Luxemburgo, com o Filipão, com o Guardiola, se não pagar salário, não adianta. Se atrasar 6 meses, se prometer, esse é o pior, Samuel. Se chegar na segunda-feira e prometer que na semana seguinte o salário vai cair, e se na terceira semana da promessa ele não caiu ainda, aí você perde o elenco. Sim. E não é culpa do jogador, porque jogador, ele não torce pro clube, ele trabalha pelo clube. Quem torce é o cara que vai na arquibancada, que compra o sócio. Então, se não tiver salário em dia e se não cumprir as promessas, não adianta montar elenco, ter treinador que não vira. Exatamente. Então, você pode até atrasar um pouco, mas do jeito que via o Cruzeiro praticando, aí fica impossível. Simões, pra gente fechar aqui a primeira participação, 55 anos hoje da Taça Brasil de 66, Simões? Pois é, exatamente, Samuel. O Cruzeiro venceu aquela Taça Brasil de 1966. Tá? É o primeiro grande título da história do clube. Primeiro título nacional de um clube mineiro. Né? Antes a seleção mineira tinha ganhado o Campeonato Brasileiro de Seleções de 62, mas com as finais em janeiro de 63. E o Cruzeiro fez uma campanha espetacular que terminou contra o Santos, que era pentacampeão em sequência dessa mesma Taça Brasil. Tá? O Cruzeiro desbancou o Santos de Pelé, fazendo 6-2 na partida de ida no Mineirão e 3-2 na volta no Pacaembu, depois de perder por 2-0 o primeiro tempo e de o Tostão perder um pênalti. Então, quer dizer, é uma campanha... E o presidente lá tentar já marcar o terceiro jogo. É, exatamente. O presidente da Federação Paulista, né, ele tentou marcar o jogo. A gente vai contando essa história aí também no itatiaia.com.br, o Pio está preparando esse material, mas o Cruzeiro ganha e garante a sua primeira participação em Libertadores no ano seguinte, em 1967, Samuel. Então, a FIFA até postou hoje, relembrando essa conquista há exatos 55 anos, Taça Brasil de 1966. Muita história dessa instituição e aquilo que a gente fala, o torcedor esperando
essa volta do Cruzeiro, primeiro para a elite, depois para voltar a conquistar grandes canecos. Samuel Venâncio, Cruzeiro. Ô Milton, o Cruzeiro segue aí no mercado e o centroavante Edu, 28 anos, artilheiro do Brusque da Série B com 17 gols, tem realmente uma negociação bem encaminhada para ele vir jogar aqui no Cruzeiro. Só que o Edu tem contrato ainda com o Brusque e o Brusque espera uma oferta final para liberar o jogador. O Brusque sabe que a concorrência é muito grande, então dificilmente vai dificultar também a permanência do jogador lá no time de Santa Catarina, só que quer uma compensação para liberar o atleta. O Edu, ele fez base no Vasco, já jogou também no Botafogo, mas se destacou agora no futebol de Santa Catarina. O entendimento é que o Cruzeiro precisa melhorar a pontaria, ter um grande finalizador, e quem marcou 17 gols na Série B, alguma qualidade ele tem para vir jogar aqui na Toca da Raposa 2. Milton. E o Alexandre Simões chamou. Chamou, tem prioridade. Pode passar a campanha do Cruzeiro na Taça Brasil? Deve, o Samuel claro, falou aí dos 55 anos. Olha só, o Cruzeiro estreou fazendo 4-0 no Americano, lá em Campos dos Goitacazes, tá? Depois ele recebeu o Americano aqui no Mineirão e fez 6-1 no Americano. Depois o adversário seguinte foi o Grêmio de Porto Alegre. Primeiro jogo lá em Porto Alegre, o Cruzeiro empatou por 0-0. O regulamento, Simões, desculpa te interromper, o americano participou porque ele tinha ido bem no Carioca. Não, o americano participou como representante do estado do Rio de Janeiro. Tá? Então o americano entrou pelo estado do Rio de Janeiro. Aí o Cruzeiro bate, daqui a pouco o pessoal vai entender porque que eu tô falando que é o Rio de Janeiro. O Cruzeiro empata com o Grêmio em Porto Alegre, faz 2-1 aqui no Mineirão. Aí o Cruzeiro, na semifinal, pega o Fluminense, que representava a Guanabara. Ah, era diferente, né? Exatamente. Tinha o Rio de Janeiro e a Guanabara. Então o Rio de Janeiro, o Fluminense representava a Guanabara. Aí o primeiro jogo, o Cruzeiro vence por 1-0 aqui no Mineirão, gol do Evaldo, que tinha vindo do Fluminense, exatamente. A lei do ex. Lei do ex. Lei do ex total. O Fluminense tinha um centroavante chamado Valdo, que era o cara, né? E o Cruzeiro contratou o Evaldo. O Felício Brandt, para trazer o Evaldo, chegou lá falando que queria o Valdo, mas ele queria o Evaldo. Indicação até do Procópio. Aí, pra poder desvalorizar o Evaldo, ele chegou lá falando que queria o Valdo. Os caras, mas o Valdo é nosso maior artilheiro, cara. Não, mas eu quero o Valdo. Aí os caras falaram, mas tem um outro aqui, o Evaldo, que é novo. Aí o Felício, mas vou sair de Belo Horizonte pra contratar o Valdo, vou trazer o Evaldo. Ah, então tá bom, eu levo ele. Era simplesmente o Evaldo, um dos maiores centroavantes da história do futebol mineiro. Cruzeiro venceu por 1-0 no Mineirão. No Maracanã, Cruzeiro 3-1. Adivinha quem foi o nome do jogo? Evaldo. 2 gols. Caramba. Aí foi pra final contra o Santos. Aí teve esse famoso 6-2 no Mineirão, que o primeiro tempo foi 5-0. O Carlos Alberto Torres, falecido, contou um caso. O Lula, técnico do Santos, reuniu os jogadores no hotel e falou assim, olha, o time deles é de garoto. O que acontece, ô Panzi? O técnico do Santos era o Lula, um treinador famoso, e o Santos pentacampeão. E o Lula, na preleção, falou pros jogadores o seguinte, falou, olha aqui, o time deles é a garotada, eles correm muito, são muito entusiasmados, então nós vamos ter que entrar meio cabreiro, segurar ali os primeiros 15, 20 minutos, aí quando baixar um pouquinho a temperatura do jogo, a empolgação deles, aí a gente começa a jogar, combinado, pessoal? Combinado, tá. Então o Lula falou ali, vamos esperar 15, 20 minutos. Com 1 minuto o Zé Carlos, lateral, fez gol contra. Aos 5, o Natal fez 2-0 pro Cruzeiro. Aos 20, o Dirceu Lopes fez 3. Passaram os 15. Os 15, 20 minutos que o Lula pediu ali, quando eles chegaram, já estava 3-0 pro Cruzeiro. Primeiro tempo terminou 5. Tá? E aí o Santos, na segunda etapa, chegou a diminuir o placar, mas o Dirceu Lopes, que foi o grande nome daquele jogo, né, fez um hat-trick. Você imagina, não é qualquer jogador que mete um hat-trick numa decisão nacional. Santos, e no Santos, né, do Pelé. Vamos dar a escalação? Vamos. Cruzeiro. Raul, Pedro Paulo, William, Procópio, Neco, Piazza e Dirceu Lopes, Natal, Evaldo, Tostão e Hilton Oliveira. Ao Santos, Gilmar, Seleção. Lenda, Carlos Alberto Torres, Seleção. Lenda, Mauro Ramos, Oberdan e Zé Carlos, Zito, Lenda e Lima, Dorval, Toninho Guerreiro, Pelé e Pepe. É um timaço. É brincadeira. Talvez seja o maior esquadrão da história do futebol brasileiro, né, Milton? Esse Santos. Teve vários, né? Sim, mas esse Santos é... Cláudio, Carlos Alberto... Sim, Não. mas esse, olha, Gilmar, Carlos Alberto, Mauro, Zito,
Pelé e Pepe, campeões mundiais. Seleção aqui, todo mundo jogou. Mas... Trazendo um pouquinho Manuel Maria, Toninho, Sim. Pelé e Edu. Brincadeira, né? Nossa Senhora. Exatamente. Vencer esse Santos naquela época, ou nesta época aí que você falou, já era uma grande conquista, né? Sim. Simples fato de vencer e bater o Santos. Exatamente. Aí você vencê-lo numa final, ainda conquistar um título, é um grande feito. O meu pai, grande Afonso Alberto, ele cobriu o Cruzeiro durante 12 anos, foi setorista, e inclusive na época do Felício Brandi. Ele fala que é o maior dirigente que ele já viu na vida dele. Você contou a história da contratação do Evaldo. Sim. Mas fala que o Felício Brandi é o maior que ele viu, que ele ainda não conseguiu ver outro dirigente trabalhando como o Felício trabalhava. Porque ele me fala, meu pai, que o Felício Brandi, a visão dele era lá na frente. Sim, ele não trabalhava pensando só no agora. Exato. Então, talvez o maior nome da história do Cruzeiro em termos de dirigentes.